O debate sobre o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal ganha um novo capítulo em Brasília. Depois da decisão monocrática de Gilmar Mendes, que limita à Procuradoria-Geral da República os pedidos contra integrantes da Corte, as reações foram imediatas, dentro e fora do Congresso. O ministro diz que não é proteção ao Supremo, e sim a atualização da lei. A Aline Brito chega agora com os bastidores e o que pode mudar já nas próximas semanas. Boa tarde, Aline. Olá, Tomás e Maiara, boa tarde a todos que estão acompanhando a TNC nesse momento. Então, o ministro Gilmar Mendes participou de um debate nesta manhã, que também entrou ali pelo início da tarde, e comentou sobre a decisão monocrática dele, que limitou a possibilidade de ingresso, de pedido de impeachment de ministros do STF. Ele comentou que a lei que trata sobre crimes de responsabilidade e que estabelece o procedimento para os pedidos de impeachment de ministros do STF é de 1950, portanto, baseado numa Constituição anterior, uma Constituição de 1946, e que, em relação à Constituição vigente hoje, que é a de 1988, está desatualizado, e que a discussão é para entender se essa legislação está de acordo com os preceitos constitucionais, dessa Carta Magna vigente hoje no país. Ele disse também que não é razoável que o quórum, a quantidade de votos para se aprovar um impeachment de ministros seja de apenas 41 senadores, ou seja, uma maioria absoluta, um terço ali da casa, Então, ele destacou que seria necessário também um quórum maior, que foi um dos pontos que ele estabeleceu nessa decisão monocrática e também nessa medida cautelar que suspende essa legislação de 1950, Então, ele também falou que as decisões sobre impeachment de ministros não pode partir de conceitos, ou de debates políticos. Então, ele destacou, por exemplo, que hoje em dia, se um ministro vota favorável ao aborto, por exemplo, e um deputado, ou um senador ou alguém não se agrada dessa decisão, vai lá e pede o impeachment desse ministro. Inclusive, que existem hoje no Senado 50 pedidos de impeachment só para o ministro Alexandre de Moraes. E ele disse que isso dá até vergonha alheia. Vamos ouvir o que o ministro falou. Eu estou lhes dando as razões. Com tantos pedidos de impeachment, com as pessoas anunciando que farão campanhas eleitorais para obter maioria no Senado, ou portanto 2/3 no Senado, para fazer o impeachment do presidente. Porque, normalmente, a ideia de impeachment, no mundo todo, num quadro de normalidade, é um não assunto. Porque o impeachment foi pensado, em termos institucionais, isso estava nos federalistas, normalmente para não ser usado. Agora, na medida em que passa-se a ter esse uso frequente, banalizado, e, sobretudo, porque alguém votou pró-aborto. Então, eu vou pedir o impeachment dele. Porque ele deu alguma liminar para abrir um inquérito a propósito de investigação de emendas parlamentares. Vou abrir um impeachment. Isso não existe. Nós perdemos aquela coisa de um pouco de amor cívico. Não é? Isso dá vergonha alheia. E as pessoas dizem, não é por... Nesse debate, o ministro Flávio Dino também estava presente, também comentou sobre essa decisão monocrática. O presidente da Câmara dos Deputados, Ciro Mota, também participou e disse que conversou, depois dessa decisão, conversou com o ministro Gilmar Mendes e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para entender as circunstâncias dessa decisão e que os próximos passos, aí, os próximos desdobramentos devem ser definidos aí nos próximos dias. Tomás e Maiara. Obrigado, Aline. Dureza, hein? Ouvir o ministro falar em vergonha alheia.
E interessante essa frase lida pela Maiara, né, que o ministro diz que não é proteção ao Supremo, e sim atualização da lei. Parece que as leis nunca são atualizadas, né, para enfraquecer, né, as autoridades, os ministros do Supremo, os deputados, os senadores, justamente o contrário. E tanta lei para atualizar, né, Tomás? Tanta lei. A gente vê o Código Penal, por exemplo, é um que precisa urgente de atualização. Exatamente. A gente não vê essa pressa, né, para se atualizar esse tipo de coisa. Mas é inacreditável.